Oi, pessoal, vamos voltando aí para nossa live. Meu celular querendo cair, mas não vai cair, não. Vamos voltando aqui para nossa live. Essa aqui vai ser a live Violência Psicológica, né? Parte 2. Para a gente poder falar sobre esse assunto extremamente importante. A gente vinha falando já na parte um, mas o tema realmente é muito grande e não dá para se exaurir de uma forma, né? Exaurir também não é o nosso propósito, mas pelo menos passar uma visão geral do que é, o que fazer, o que significa de uma forma jurídica, né? Então vamos continuar tratando desse assunto extremamente importante aí. Só esperar aí o Jorge entrar, que daqui a pouco já tá entrando. Eu tava falando da minha experiência, né, em relação à questão da violência psicológica, de como eu busquei auxílio, de como eu fui pro psicólogo, fui pro psiquiatra, e eu sempre recomendo para todo mundo. Eu acho que é muito difícil você sobreviver à violência psicológica sem um acompanhamento. É importante o apoio dos amigos, né, da sociedade, de todo mundo, mas é extremamente relevante e importante que a gente busque esse auxílio de um profissional, né? Se eu tivesse machucada, eu iria buscar ajuda. Então, por que a gente não busca ajuda para a alma que também está machucada e muito machucada, né? A gente acha que às vezes nem tanto, mas está muito machucada. Estava só voltando, fazendo um resuminho de onde a gente parou aqui na parte um para a gente ir seguindo. Jorge, a sua internet eu acho que deu uma parada aí, tá rodando. Agora voltou. Se você quiser continuando falando, a gente estava falando sobre esse caminho de transformação do apoio da família, dos amigos, do profissional, do Uhum. psiquiatra. Você tem mais alguma coisa para complementar nesse tema ou você quer ir para a próxima, para nosso próximo tema aí da live? Não, eu acho que é importante, eu acho que complementar algumas colocações nesse tema, quando a gente pensa o processo, né, de chegada, e aí eu acho que eu vou até pegar um pouco do seu exemplo, porque quando você vai procurar ajuda, né, você vai para o outro, né, você não vai por você, né, e aí quando você chega ali diante desse grupo, né, de profissionais, né, que foi a psicologia e a psiquiatria, eles identificam que existe algo em você que precisa ser trabalhado, existia ali já uma depressão posta, né, que precisava de e até então você nem Cortou tinha aí. Precisar, uma violência psicológica posta e aí cortou. eu estava falando que até você chegar, né, lá no consultório, você não tinha nem percebido, né, essa sua necessidade de estar naquele espaço, né? E aí vai muito aquele processo que a gente estava falando de identificação, né, antes de tomada de consciência e de dar nome para aquilo que está sendo sofrido. Esse processo de identificação, esse mínimo estranhamento, eu acho que já tem que possibilitar esse caminho, né? Já tem que possibilitar esse caminho de, seja ele da procura de um profissional, seja já tem que possibilitar esse caminho de você chegar a ter alguém que você entende como sua rede afetiva, né? Independe de qual seja a configuração dessa rede afetiva e falar um pouco desse estranhamento que você está tendo em relação ao que está acontecendo, né? Essa Porque escutativa é extremamente importante, assim. Eu lembro que num período eu fiquei sem pessoas próximas a mim. Então eu não falava, eu não verbalizava nada. Isso era muito ruim porque eu não conseguia organizar as minhas ideias e processar o que estava acontecendo comigo. Então essa escuta sem julgamento, essa escuta de apoio real, de preocupação real, sem julgar, mas você gosta disso, porque você continua com isso. Isso não pode ser feito dessa forma, não pode ser entendido dessa forma, né? Existem maturações psicológicas e estados que precisam ser tratados, né? Mas não é porque a pessoa está vivendo e não consegue sair, é porque ela está gostando daquilo. Isso não faz nem sentido. não, e eu acho que é importante aí essa fala que você tem quando você diz que há algumas pessoas naturalizando, né, o que estava acontecendo e algumas pessoas oferecendo apoio, né?
Às vezes essa rede afetiva, né, seja ela de homens ou mulheres, deve ser muito incentivada, né? Incentivada porque essa rede afetiva ela pode promover ações, né? Pode possibilitar a chegada dessa vítima ao fim dessa estrada, né? E aí vamos chamar de fim o ingresso em outra estrada, que é a estrada da psicoterapia. Pode possibilitar essa vítima chegar num órgão legal, pode possibilitar essa vítima chegar num órgão social, né? Que vai possibilitar, a partir da chegada nessas esferas, o órgão lá na psicoterapia, na saúde, ele vai possibilitar uma outra construção de subjetividade, uma outra formação daquele eu quanto mulher, uma outra possibilidade de se colocar no mundo e de conduzir aquela relação que ela está, né? Os órgãos sociais, né? Eles vão acabar promovendo para essa mulher um nicho bem grande de possibilidades que ela pode estar inserida de rede de apoio, né? E aí tem aí as possibilidades legais aí que é você que fala. Dá para a gente buscar auxílio, né, na delegacia, alguns lugares, até no próprio IML, onde tem o projeto da Sala Lilás. Nós temos também o acesso a casas das mulheres, né, ou CODIM, ou órgãos voltados para as mulheres. Em cada município tem um nome diferente, né, então não dá para falar. Mas, assim, as casas de apoio às mulheres costumam ter psicólogos também, nessa questão, especialistas nessa questão também de violência doméstica, né? Então, procurar ajuda é extremamente importante e relevante, porque a gente não pode achar que porque terminou, tá tudo resolvido, porque não tá. Não tá ainda nada resolvido. A gente precisa realmente enfrentar esses medos, essas dores e permitir ser tocado nesses assuntos para ser curado. Quanto mais eu acho que a gente fala sobre isso, mais a gente consegue ser curado. Pelo menos essa é sempre eu vi por mim, mas é algo que eu também tenho visto que tem Sim. funcionado com muitas outras mulheres. Quanto mais a gente fala, mais a gente consegue ser curado e mais a gente consegue avançar e compreender, rompendo os paradigmas, né? Eu acho que também muito importante é entender o fato gerador, né? Eu falo como se fosse jurista, né? Porque a gente fala em fato gerador na área tributária. Mas o fato gerador, muitas vezes, está na nossa infância, da forma que a gente foi criado, de algum trauma que a gente viveu. Então, assim, a gente precisa tratar essas coisas lá atrás para ressignificar isso, para não entrar num ciclo de outro relacionamento abusivo, que a gente estava falando anteriormente. Então, isso tudo é extremamente importante e relevante. Bom, eu queria perguntar para você quais são os marcos da violência psicológica. Eu só queria registrar assim, um apelo que eu acho que é muito importante, né? Seja quem esteja ouvindo a gente, mulher ou homem, que você incentive essa vítima a se movimentar, né? Essa vítima ela precisa de palavras de incentivo para se movimentar. Ela não precisa de mais nenhuma palavra que vá ratificar o local que ela está, o espaço que ela está, que vai ratificar a posição do abusador, do agressor. Ela precisa que você incentive a ela ter movimento. E esse movimento vai possibilitar um novo universo para essa vítima, né? Eu acho que todo mundo tem um papel, né, de saúde social muito grande, né? Esse cuidado da vítima, a gente não pode restringir isso aos órgãos de saúde, aos órgãos sociais, aos órgãos legais. Todo mundo é responsável por esse cuidado, né? A gente eu lembro que até um tempo estava uma campanha aí em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, né? Não dá para Sim. deixar de não meter a colher. Você vê uma mulher sendo agredida fisicamente, você vê uma mulher sendo agredida psicologicamente, passar por isso como se vendando seus olhos e ignorando esse fato, né? Todo mundo pode ser um promotor de saúde, todo mundo pode ser um promotor de cuidado, todo mundo pode ser um promotor de bem-estar, todo mundo pode ser um promotor de não violência, né? E aí Exatamente.
isso não está restrito somente a gente falar sobre esse tema, tentar esgotar essa temática, tentar levantar a importância dessa bandeira, e que a Marília faz isso com muita maestria, né? Mas é importante que isso seja uma consciência coletiva. Sim, Isso é meu tem que sonho. sair desse universo individualizado e precisa ir para uma esfera de uma consciência coletiva, né? Sim. As pessoas precisam entender que as vítimas, né, as mulheres, elas estão adoecendo por conta desse processo de violência psicológica doméstica, né? Eu ia Existe te lá as perguntar. mulheres que ficam, né, com a depressão, existe as mulheres que às vezes ficam com um TAG, né, que é um transtorno de ansiedade generalizado, né? Algumas ficam com um transtorno misto, né, e aí mistura partes da depressão, né, episódios depressivos com episódios de ansiedade. Mas fora esse universo de transtorno, né, que são marcas aí que você vai precisar de uma intervenção de um psiquiatra e de uma psicoterapia, né, se faz importante entender nessa coletividade que existe marcas na subjetividade dessa mulher que também são importantes, apesar de ainda não configurarem um transtorno, né? Eu, de tempo em tempo, eu recebo alguma mulher que, de algum modo, ela perdeu totalmente a sua identidade. Se você vira e pergunta para essa paciente quem ela não consegue te mensurar uma característica dela. Eu De tava tamanho assim. percurso de violência que ela sofreu dentro de um relacionamento, né, abusivo. Tamanha foram as ações e as repetições que ela teve dessa violência, e aí isso vai desconfigurando e vai entrando nesse universo psíquico e vai esfacelando esse universo psíquico, onde ela é tão atravessada por esse outro abusador que vai perdendo algumas características dela, né, nesse processo de entendimento do eu. E aí Sim. ela, quando é questionada sobre quem ela é, sobre o que ela gosta, sobre o que possibilita desejo, que possibilita movimento para essa mulher, ela não consegue falar sobre isso porque ela foi altamente violentada, Sim. né? Eu lembro que eu não sabia o que eu gostava de comer, eu lembro que eu não gostava, não sabia o que tipo de colchão, eu lembro que eu não sabia nem qual era a minha qualidade, eu achava que eu já não prestava para mais nada, que eu não sabia fazer nada direito mesmo, que eu não era inteligente. Era tudo que eu não era, né? E na verdade era tudo que eu era, no final das contas, assim, né? Mas foi algo muito louco, assim, muito surreal. Eu queria te perguntar, entrando nesse assunto, assim, sempre eu atendo muitas mulheres de todos os dias, manhã, tarde, noite, e muitas sempre costumam agradecer e etc e tal, mas tem algumas que acabam ficando com tantos traumas e com tantas questões que elas acabam também abusando até das pessoas que tentam ajudar. Que caminho você daria para essa pessoa que não consegue receber ajuda e quando recebe ajuda ainda acha que está fazendo a obrigação e quando na verdade, né, as coisas não são bem assim. Que você acha que poderia ser feito com esse tipo de pessoa que está nesse estado caótico, né, de mental? É, eu acho que quando essa mulher chega nessa reatividade, né, como você está falando, isso só vem a confirmar o quanto ela está precisando de ajuda e, de algum modo, ela não está conseguindo nominar essa necessidade dessa ajuda e não está conseguindo refletir sobre essa importância dessa ajuda, né? Às vezes, alguns movimentos, né, de questionamento já conseguem desmontar uma estrutura de coraça, né, de armadura que foi feita, porque você ali dentro você tem um ser que está altamente fragilizado, que está altamente machucado, e então quando ela sai desse universo que a machuca, né, que a violenta,
O movimento dela é um movimento de irritabilidade, é um movimento de ser reativa, né? De, por vezes, ser grosseira, porque ela quer ao máximo se defender, né? Se defender daqueles que nem precisa que ela se defenda, porque ela não consegue, de algum modo, configurar a sua necessidade de defesa para aquele que aonde ela tem que endereçar a defesa dela. Né? Essa mulher, por ela não conseguir se defender do seu abusador, né? Ela cria mecanismos de preparo, de repetição, fora do ambiente do Ela se abusador. boicota, né? Nesse tipo de. Ela se boicota, até quem quer ajudar, ela acaba se boicotando para não receber ajuda. Não sei se é E porque talvez ela ache que não mereça, enfim. Mas é bem complicado nesses casos, assim, conseguir ajudar, porque a pessoa às vezes não está nem aceitando ajuda, né? E aí continua naquele estado de vitimização e não saída desse processo, né? Eu gosto muito de falar que o que a gente viveu, né? Eu, no caso, vivi, né? E muitas mulheres viveram violência doméstica, não define quem elas vão ser no futuro. Né? A gente tem um livro aberto para começar. Claro que a gente tem que olhar no retrovisor e sarar essas feridas que foram feitas, né? E a gente também, de uma certa forma, também permitiu que elas fossem feitas. Não estou aqui falando que a mulher é culpada, mas eu estou falando aqui dizendo que existe uma não atitude até por um aprendizado que houve por conta de tudo aquilo que a gente já falou na primeira live, não vou repetir de novo, mas é importante a gente repensar, né, nessas questões todas para que a gente possa romper e sair desse estado, né, de vitimização para um estado do tipo, eu vou ser autor da minha própria história e vou escrevê-la e não vou permitir que outra pessoa continue agindo dessa forma ou não vou ser uma eterna vítima, né? Isso precisa ser algo passageiro para que eu possa de fato superar e seguir a vida, né? Uhum. É, E aí, tem dois pontos aí que a gente precisa destacar e fixar, porque a gente está falando aí dessa mulher que de algum modo entra numa concepção de vitimização e não consegue fazer um movimento, né? Mas que ainda assim precisa de ajuda, né? E precisa ser cuidada, né? E aí eu relaciono muito isso à importância da habilidade, né? E do entendimento dos profissionais que se propõem a estar nessa linha de frente, né? Porque não é estranho você ouvir relatos de mulheres que foram procurar ajuda em órgãos, seja sociais ou de saúde, e que não foram bem tratadas. E bem tratadas não é no sentido de processo, é no sentido de acolhimento, né? sim. Que são, E de mais algum modo, doloroso ainda, né? Porque é uma outra revitimização. A pessoa já está com tantos problemas, gente. E ainda não ser acolhida como deveria por alguma instituição, né? Seja ela a Defensoria Pública, seja delegacia, seja a saúde. Eu lembro que eu tive eu tive pneumonia psicológica e a médica falou assim: você que se resolva na sua vida, que está com algum problema e você não está dando conta. E eu tinha, na época, 5 anos de casamento. Então, tipo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu achava que estava tudo certo. Porque eu não sabia que eu estava vivendo violência psicológica, né? Então, esse cuidado é extremamente importante e relevante, né? e aí é muito importante que você procure, né, profissionais que tenham essa caminhada, né? Seja para Sim. qualquer percurso que você vá fazer, que é importante que você tenha profissionais que tenham essa expertise para ter esse entendimento e essa sensibilidade de acolher aquilo que você vai estar trazendo ali como sofrimento, seja ele um choro ou seja esse sofrimento trazido numa explosão, né? De um comportamento expansivo ou um comportamento agressivo, porque ali também está sendo denunciado uma dificuldade, um sofrimento, né? Então é importante que se tenha essa habilidade, né, e esse manejo diante disso. Né? Isso se faz muito importante, né, para que de algum modo essas mulheres se sintam acolhidas. Eu queria te perguntar ainda, e aí depois eu vou entrar na parte do direito para a gente encerrar nessa segunda live, Uhum. porque a gente ficou o tema grande, a gente tem muita coisa para falar.
sobre as consequências da violência psicológica nas outras pessoas, como os filhos, né, que acabam vivendo essa violência psicológica, né? Quais são as consequências nessas pessoas que acabam presenciando, não são vítimas diretas, mas acabam sendo, sim, vítimas, nem sei se tão indiretas assim, né? Porque acabam vivendo tudo aquilo junto e acaba sofrendo também de uma forma muito forte, né? Isso eu acho que dá uma live inteira sobre esse tópico, né? Mas vamos tentar aqui trazer um pouco dessa essência, e aí, conforme for, depois, se a gente entender que precisa, a gente fala sobre isso um outro momento, né? Mas, além dessas marcas que às vezes são geradas na vítima, né, da violência direta, existe aquilo que, de algum modo, respinga nas crianças, né? Ou até mesmo não só nas crianças, mas nas outras pessoas que estão inseridas um pouco próximas desse relacionamento abusivo, né? E aí essas pessoas que estão inseridas nesse contexto, né? Algumas delas acabam desenvolvendo alguns processos de sofrimento psíquico, alguns traumas, né? Seja ele na ordem da primeira infância, da segunda infância, ou que ordem seja, né? Por isso que às vezes você se depara, né, em alguns ambientes com crianças, às vezes, muito agressivas, né? Agressivas no modo como fala, no modo como como se comportam, no modo como interagem com as outras crianças, né? A criança ela vem no contexto de reprodução, né? Inicialmente, ela está ali no processo de assimilação e de formação, né? E aí a criança, eu acho que a gente pode até linkar, ela é um bom identificador, né? Quando você tem criança dentro do ambiente familiar, ela vai logo denunciar como é que está o nível daquele relacionamento, porque a criança ela reproduz isso de modo muito espontâneo, É né? triste, né? E traz isso para espaços assim muito emblemáticos, né? E aí, quando ela reproduz isso e de algum modo, alguém que tem uma sensibilidade pergunta, mas da onde vem isso? Quem disse isso? Onde você ouviu isso? Como é que foi isso? E aquela criança prontamente vai te dizer da onde saiu todo aquele universo de informações, né? E aí eu acho que volta ao que a gente estava falando da repetição de um contexto e de uma educação violenta. Que a gente acaba forjando uma sociedade num contexto de educação violenta, de comunicação violenta, e aí esse contexto de violência, ela naturaliza e reproduz a violência, Com né? certeza. E aí a criança leva isso para os relacionamentos que ela for formar quando ela estiver aí na adolescência, na juventude. E aí isso é muito curioso, Marília, porque hoje você recebe nos ambientes que eu trabalho adolescentes que estão passando por violência psicológica porque estão inseridas num relacionamento abusivo e algumas até que chegaram a sofrer violência física, né? Triste, De né? um, de um namoradinho, né? Igual elas falam, um namoradinho, é um ficante, é um pega. A nomenclatura vai variando, né? Mas de alguém que não se tem um nível de comprometimento e já, de algum modo, já está causando sofrimento para aquela mulher que está em formação. E aquele eu, né, da identidade feminina vai se esfacelando cada vez mais e reforçando o que a gente tem de pilar muito marcado, né? Porque a gente tem uma estrutura social onde o machismo e o patriarcado é muito chancelado, né? Sim, sim. Então, se cada vez mais não houver militância, né, em relação a fortalecimento desse eu feminino, fortalecimento dessa feminilidade, fortalecimento desses direitos, fortalecimento da saúde da mulher, cada vez mais as reproduções elas vão continuar passando de geração por geração, porque
eu tenho paciente idosa que sofre violência, mas eu tenho paciente adolescente que sofre violência. A gente tem crianças sendo estupradas com 2 dias, né, de nascidas. Então, assim, a violência, infelizmente, é algo que a gente precisa trabalhar, né? Eu acho que a questão também muito da igualdade de gênero reforça a perpetuação da violência doméstica, né? E eu queria só aqui frisar nessa parte dos filhos. Muitas mulheres falam, eu não vou sair do relacionamento porque eu tenho os meus filhos, eu preciso, né, criar eles, não vou ter condição financeira. Mas às vezes a gente tem que pensar justamente por conta deles, inclusive, que ela precisa romper, porque as consequências são seríssimas, né? Uns acabam se tornando abusadores porque acabam achando normal, outros acabam permitindo viver experiências depois abusadoras porque também achava normal, porque ela via isso como normal, que é o ambiente onde ela vivia, né? Então isso é extremamente importante a gente focar, né, nisso também enquanto violência psicológica. E às É, vezes essa mulher ela tende a repetir, né, aquele princípio que a gente estava falando da violência psicológica, que é a imposição da culpa. Né? E aí ela culpabiliza as crianças por não sair de um relacionamento violento, seja ele de uma ordem física ou de uma ordem psicológica, por conta das crianças. Ela tira aquela temática sobre ela e transfere para as crianças, porque as crianças, por serem crianças, acabam não tendo uma possibilidade, um poder de ação e de intervenção tão concreto quanto um adulto pode ter. Né? E aí é por conta disso que aí você transfere essa responsabilidade e essa travestida de culpa para as crianças, porque aí aquilo vai fazendo a manutenção da rotina, vai fazendo a manutenção do mesmo, a manutenção de uma inércia, né, e de uma não movimentação cada vez mais forte, marcada naquele relacionamento abusivo. A gente também tá. O Tiago está aqui, o presidente da OAB de Magé, está aqui falando de que a presença de uma pessoa agressora ou marxista narcisista traz problemas para a vida das crianças, né? Eu falo muito na minha página também sobre narcisismo, inclusive materno, né? A gente às vezes romantiza e nem todas as mães têm essa questão com os filhos e acabam sendo abusivas com os filhos, gerando outros transtornos, outros problemas seríssimos, né? E aí os filhos sempre têm aquela questão de querer aprovação dos pais, de uma forma até inconsciente. Então é importante a gente pensar justamente em cuidar dessa criança, preservando adultos saudáveis são crianças saudáveis, né? Então a gente precisa cuidar dessa. Marxista foi errado, né? Tudo bem, Thiago, sem problema. É... E aí, corretor, sem problema. E aí, enfim, essa questão toda que é importante a gente também ver essas outras interfaces, né? Mas eu. Um ciclo de reprodução de adoecimento, né? Esse homem violento e abusa a mulher, e a mulher de algum modo reproduz isso com a criança, e geralmente o agressor ele também agride as crianças, e aí fica um ciclo ali confuso, né, e bem turvo nesse processo de adoecimento. E aí as crianças ficam bem fragilizadas, né, e bem suscetíveis a desenvolver qualquer tipo de marca, né, de sofrimento psicológico, né, e às vezes até desenvolver um transtorno por conta desse contexto onde elas estão sendo forjadas, né, formadas, e isso fica bem marcado aí nesses formatos aí de relacionamentos abusivos, né? Eu acho que ficou bem claro, assim, como a violência psicológica ela é terrível, como ela deixa marcas profundas. Eu falo que ela é uma morte de dentro para fora, porque você vai morrendo e vai perdendo o gosto de viver e aquilo só vai piorando. A gente falou também aqui na questão da dificuldade da cura, né, do que precisa de apoio, de onde buscar. E eu queria falar juridicamente um pouco dessa questão. Nós temos um grande problema, porque a Lei Maria da Penha, ela fala da violência psicológica, ela diz o que é a violência psicológica, diz quanto precisa ser
combatida a violência psicológica, mas ela não tipifica de forma criminal aonde ela se enquadra, né? E isso é um problema porque quando a gente não tem nome, a gente vai tentando costurar da onde dá. Primeiro que as pessoas que ainda não entendem exatamente das consequências psicológicas do que é e do que. Por isso que essa live é tão importante, né? Por isso que a gente fez essa segunda parte, para dar tempo de falar sobre isso. Eu vou tentar ser mais breve possível. Mas hoje, muitos juristas entendem que a violência psicológica ela é lesão corporal. Lesão corporal normalmente é entendida quando você atinge seu corpo físico. Mas para esses juristas, eles entendem de que seria como a lesão da sua psique como parte do seu corpo. Então, por conta disso, seria aplicada a lesão corporal. Eu, sinceramente, acho que deveria ter um tipo penal exclusivo e algo muito severo, porque é muito diferente de você bater numa pessoa, deixar às vezes até um olho roxo, do que deixar uma marca na alma daquela pessoa que pode demorar anos para ser curada. Então, assim, a criminalização não pode ser igual de uma forma e de outra, né? Alguns não acham que, como não tem tipificação própria, não deve ser aplicada. Eu já vi medida protetiva de urgência ser fornecida por conta de violência psicológica, mas são casos raríssimos porque ainda a magistratura também revestida de tanto machismo e de diversos conceitos ainda não entendem a profundidade que é a violência psicológica. Então é um tema que a gente precisa ainda debater muito na seara jurídica. Eu defendo hoje que, embora posições contrárias, eu defendo que seja uma tortura. Porque não é feito um dia de uma violência, né? É algo reiterado. Então, aquilo é uma tortura psicológica mesmo, e esse é o meu entender em relação a essa temática. Mas isso não é unânime, né? A gente precisaria que o nosso Congresso Nacional, que o nosso Senado fizesse e tipificasse no Código Penal, discriminando propriamente o crime de violência psicológica. Porque se você pune a violência psicológica, você ainda você já você previne a violência física normalmente e previne também o feminicídio. Então, assim, a gente precisa cuidar do problema antes dele se tornar essa bola de neve. Porque normalmente nenhum relacionamento chega assim, eu beijei na boca, eu vou te matar agora. Né? Pode até acontecer alguns casos assim, mas não é normalmente assim. Tem todo um processo, né? E normalmente tem essas questões desses abusos psicológicos, e aí vai avançando até chegar uma hora. Inclusive, nesse caso que aconteceu aqui em Niterói, eu estava conversando com algumas pessoas que conheciam essa mulher, e aí disseram que já tinham tido outras brigas, né, entre o casal. Quer dizer, não era a primeira briga, né? Não era a primeira forma de violência, né? Não foi a primeira vez. Então a gente precisa, enquanto sociedade, estar atenta, valorizar sim esses sinais de abusos psicológicos, orientar, apoiar essas vítimas para que elas possam realmente romper e superar isso tudo, porque não tem como ter uma vida saudável emocionalmente se a gente continua sofrendo violência psicológica, né? Outra coisa que eu queria só reiterar, de uma forma que a gente esqueceu de falar, que o ciúme também é uma forma muito de uma violência psicológica, né? Como posse, como propriedade. E a gente tende, muitas vezes, a romantizar isso, achando que ele me ama, porque ele tá com ciúme de mim. Né? Gente, isso não é amor, isso é qualquer outra coisa menos amor, né? Isso é utopia e não é amor, porque o ciúme é aquela coisa que fica, onde você tá, o que você tá fazendo, não pode falar com ninguém. Você marcou como controle e dominância da vida, né? Porque existe um limiar, né, entre o entendimento de um ciúme saudável, né? E aí quando esse ciúme ele passa desse limiar e começa a ser algo controlador, né, exaustivamente, ele já está apontando aí o quanto ele está sendo violento e não é algo bonito e que se deve levantar como bandeira de uma benfeitoria dentro de um relacionamento, né? Porque às vezes você escuta muito, que bonitinho aqui, tá me ligando para saber. Eu estava Mas num, é, antes da é tudo igual, pandemia, gente. antes da Quase pandemia, tudo igual, eu assim, é muito revoltante. estava num restaurante. E aí tinha uma mesa, né, de mulheres, e aí uma mulher falou, ó que bonitinho, me ligando para saber onde eu tô. E ó que ele acabou de me ligar na hora que a gente entrou.
e aí se romantiza, se traz um contorno para aquilo diferente da realidade, né? E, na verdade, aquilo já é um ato violento e de controle da vida, né? Exatamente. A Júlia aqui, ela comentou falando que achava fundamental câmara criminal especializada, assim como temos os juizados. Essa já é uma reclamação que eu tenho feita, principalmente para juiz, para algumas juízes que eu conheço que estão também à frente dessa militância aqui no estado do Rio de Janeiro. Estava conversando com isso com a Adriana Ramos de Mello e até na audiência pública que eu estive na Alerj. Eu acho que foi semana passada, se eu não estiver perdida, eu acho que foi. Eu queria tanta coisa que eu já estou ficando perdida. Também estive falando sobre a necessidade dessa Câmara especializada criminal, porque a gente precisa de pessoas que entendam essa questão de gênero, dessa violência de gênero, para que sejam tipificadas, porque senão passa, é besteira, é mimimi, isso é mimimi. E isso não é mimimi, gente. Mulheres morrem todos os dias, no Brasil cerca de 15 mulheres por dia morrem, então isso não é mimimi, isso são casos reais de pessoas reais que estão sofrendo, caladas, que não sabem nem que estão vivendo a violência doméstica e que estão sendo assassinadas pelos seus companheiros, né? Jorge, eu preciso realmente acabar, porque eu ainda tenho uma reunião que eu também, né, tinha um compromisso aqui, então eu queria te agradecer assim, muitíssimo pelo seu aceite. Eu sei que foi um desafio, mas você está de parabéns, você saiu muito bem. Parece que você já faz isso todos os dias. Então, assim, então eu fico muito honrada de ter você aqui no nosso canal. E parabenizar pelo seu cuidado para com as mulheres, né, no seu serviço, nesse atendimento público de saúde, tanto aqui em Niterói como no Rio. Atendimentos assim fazem a diferença e fazem com que a mulher realmente possa superar isso de uma forma positiva, né? E vocês são essenciais nesse processo, não tem como a gente avançar se vocês não existirem, né? O direito não resolve todas as questões, a gente precisa sim de profissionais como você nessa área, pensando pelas mulheres, né? Homens, mulheres, todos eles pensando pelas mulheres e para as mulheres. Então, te agradeço muitíssimo por todo o carinho, pelo seu aceite, por todo pelo seu trabalho, enfim. Parabéns, né? E vamos continuar aí juntos por todas as pessoas e por todas as mulheres e pelo fim da violência de gênero, de qualquer espécie de violência, não só doméstica, mas de qualquer forma de violência. Obrigada por todo mundo que também está seguindo aqui a gente. E já está na segunda live, a gente já está 1h30 aí falando, quase 1h40, meu Deus do céu. Eu queria só que você desse suas palavras finais para a gente estar encerrando aqui. Muito obrigada desde já. Não, eu quero agradecer, né, como Marília bem colocou, né, apesar de eu ser da geração Y, aí, essa arte das mídias sociais é um desafio para mim. Surgiu isso muito... Agora a sua imagem. Não sei Escureceu? o que aconteceu, que não dá para te enxergar aí, não. Não Ficou sei escuro. também. Eu acho que a bateria aqui está ficando fraca. Para apressar a gente. Mas sendo bem sucinto, né, para agradecer, né, esse convite, esse desafio, né, porque isso se lançou como desafio para mim, porque eu sempre gostei muito do face to face, né, do 1 a 1. E diante desse cenário pandêmico, né, a gente tem que se reinventar, né? E aí eu criei lá uma conta no Instagram, tem uns 40 dias, 50 dias, por conta da importância que eu tinha de promoção, né, de saúde, né, promoção de cuidado. E aí a Beatriz aí que a Marília falou é uma amiga nossa em comum, né? E aí que me passou o contato da Marília, passou o meu contato para a Marília, a gente se conheceu aí e possibilitou, né? Acho que compartilhar essa temática que é tão importante ser falada, que é tão importante ser repetida, né? E que é tão importante aí a gente dar voz para isso, né? Porque a violência psicológica é como se fosse um processo de envenenamento, né? Ninguém está vendo e aí são gotinhas de veneno que são lançadas no seu interior e aí que vão te destruindo, né? De algum modo por dentro. E aí quando as pessoas vão dar conta disso ou percebem isso é quando já está num feminicídio, né? Quando já está numa situação muito posta e muito concreta, né? E aí, gente, diante do que a gente falou, se a gente tiver
demanda aí, a gente continua falando desse tema aí que é importante, né? Agora a gente pode Tem fazer muita coisa. vários. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Tem muito assunto que a gente não adentrou, mas é porque também não tem como se esgotar, mas a gente queria pelo menos dar uma pincelada geral sobre a temática, e aí numa próxima oportunidade a gente aprofunda mais outros pormenores dessa violência psicológica. Muito obrigada a todo mundo. É um ótimo final de semana para todos. Obrigada pela audiência de todo mundo. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, Jorge. Brigadão. Nada. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana.